Olá, Indaiatuba, olá toda a região, todo mundo aí sintonizado no canal 26 UHF da TV Indaiá. Obrigado pelo carinho da audiência, Papo Livre no ar. E agora comigo aqui o Cláudio Amaral Sampaio, ele que é produtor de efeitos especiais, é uma prata da casa e já trabalhou aí em várias produções na Globo e tudo mais. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Cláudio, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Como é que você começou com essa coisa de efeitos visuais? Olha, especiais, né? Especiais. Os efeitos especiais é algo assim que sempre chama atenção. Quando eu era moleque, né, tinha uns 8, 9 anos, aquele filme, acho que todo mundo já viu, se não viu, já viu o remake dele, O Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. Me chamou muita atenção. E eu sempre gostei desse lado artístico e eu fiquei muito impressionado com aquele trabalho. E eu queria trabalhar com isso desde pequeno. A questão era como... Porque meu pai é dentista, né? Meu pai tinha uma visão diferente do mundo na época. Tem que fazer ou ser dentista, ou ser médico, ou ser advogado, ou ser engenheiro. E não tinha escolas, o Brasil não tem tradição no cinema, né? Até hoje ainda tem uma produção um pouco acanhada. Mas eu nunca desisti, não. Então, assim, o Planeta dos Macacos foi o primeiro empurrão. Guerra nas Estrelas, aí foi um boom, foi um fenômeno. E aí que me deu a certeza. Eu falei, eu quero trabalhar, não sei o que é isso, mas é isso que eu quero fazer na vida. Legal. E aí você foi estudar, como é que foi isso? Bom, na verdade é uma história para chegar no estudar especificamente efeitos especiais, foi uma jornada longa. Eu fiz uma carreira normal, né? Fiz a escola, colegial, fui para a faculdade, fiz arquitetura na USP, mas nunca abandonei as artes, né? O trabalho tentando fazer efeitos especiais. Quando era moleque eu tive uma boa chance que minha mãe estudava na PUC, fazia educação artística, e para me conter, assim, para não ficar atormentando ela, que ela tinha que fazer os trabalhos de escola, tinha que né, preparar o material para a faculdade, ela me ensinava. Ela botava uma mesinha do lado lá no quintal e falava, hoje é modelagem com argila, hoje é pintura. E eu ficava junto com ela. Então, fui tendo os primeiros subsídios para desenvolver algum trabalho. E a parte, quando ela chegou na parte de fazer máscaras, a parte mais voltada a teatro, que seria a parte de máscaras e papel machê, foi aonde eu fez o gancho para começar a desenvolver meu trabalho. Tá. E como é que você trabalha? Como é que funciona esse seu... Aí você começou, vamos lá, terminou a faculdade, você já engatilhou? Trabalhei... Ou você foi para a área de arquitetura? Não, trabalhei 4, 5 anos com projeto, fazendo projeto de escola, projeto de casa, trabalhei na prefeitura, na área de na área de projetos. Mas assim, aí eu falei, bom, eu tenho que tomar uma decisão, eu quero ou não quero fazer efeitos especiais. Eu falei, bom, então procurei no Brasil, não tinha curso, pesquisei nos Estados Unidos, tinha no Canadá, um curso muito bom, juntei meu dinheiro, fiz a poupança, fiz um projeto, né, um planejamento de desembolso, né, captação de dinheiro, que é reservar meu dinheiro, matrícula, fui para o Canadá, fiquei 2 meses no Canadá, acumulei férias, 2 meses de férias para poder fazer o curso, tirei 2 meses de férias, fiz o curso e voltei para o Brasil. Assim que terminou a gestão do Flávio, eu pedi, né, deixei meu cargo em aberto lá na prefeitura, saí da prefeitura e fui para freelancer. Fui bater na porta, né, das empresas de propaganda que tem em São Paulo, consegui alguns primeiros trabalhos e nesse item a gente foi produzindo para essas empresas de propaganda. A 5.6 foi uma das que mais me contratou, fiz vários trabalhos para eles e na época estava... O chupacabra, né? A história do chupacabra. O chupacabra faz parte da história, não tem como. Em 87, na verdade, né? Então, desculpa, em 97. 97. Era um fenômeno no interior e, de repente, o Pedro Queiroz, que já produzia vídeo aqui na cidade, eu conheci ele, falei, vamos fazer um curta aí, um filme de chupacabras, eu faço os efeitos, eu faço a produção, você escreve o roteiro e a gente fez o trabalho. E teve uma divulgação muito boa. E foi uma experiência interessante, porque, assim, foi um primeiro contato. Assim, eu já trabalhava com produções de propaganda, é uma coisa muito rápida, muito dinâmica. Você tem que ter uma agilidade muito forte, né, para poder atender a demanda do cliente. E quando a gente fez essa produção própria, me alertou para algo interessante. Assim, quando você controla o que você produz, você pode ser mais criativo, porque você tem um controle e direcionamento do seu conhecimento técnico, né? Coisa que eu vim retomar agora. Durante a TV Globo, daí eu mandei currículo. Eu sou uma pessoa insistente e ao mesmo tempo meio chata, né? Porque nesse período que eu estava fazendo propaganda, eu mandava toda semana um currículo para a TV Globo.
Isso foi toda semana, sistematicamente. Daí eu colocava, fazia qualquer trabalho, botava fotografia, anexava, aumentava o currículo e mandava para a TV Globo. Eu acho que eles me ligaram, falaram, o que esse cara tanto manda currículo, chato, né? Tá ligando aqui. Esse chato, não para de mandar currículo. Daí eu fui em setembro de 97 para a TV Globo. Aí o RH me chamou, conversou comigo, tinha um projeto que eles estavam querendo desenvolver. Eu achei que não ia dar em muita coisa, mas acabou que no finalzinho do ano, dezembro, me chamaram de novo. Ou seja, os processos são um pouco lentos, né? A gente não pode ter aquela euforia, né? Pressa. E que as coisas vão acontecer de repente. E em dezembro eu voltei para conversar, aí sim, com o gerente do departamento. Tinha um americano dando consultoria na TV Globo na época e acabei sendo contratado pela TV Globo para começar a desenvolver um trabalho junto ao departamento de efeitos especiais. Foi aí que eu abandonei a nossa terra, Indaiatuba, e fui para o Rio de Janeiro. Eu me lembro que a última vez que eu cruzei com o Cláudio, o primo dele, que é o Alexandre Rainer, e a Natália Amélia, nós íamos para Caruaru e nunca fecha Viracopos. E aquele dia fechou. E ele estava contando para mim, estava contando para nós lá, não, com esse negócio de Viracopos aqui no quintal de casa, eu saio sexta-feira, venho para cá, fico com a minha mãe, segunda-feira cedo eu volto. E aquele dia fechou, ele tinha horário para chegar. Tinha que chegar meio-dia estourando, cheguei às 9 da noite. Chegou às 9 da noite. E nós chegamos 11 horas da noite lá em Caruaru. Quer dizer, foi um dia que foi um caos no aeroporto, foi terrível. E como é que foi essa vida? Quanto tempo você ficou na Globo? Olha, eu fiquei 16 anos. 16 anos? Foi um bom tempo. E quando eu cheguei na TV Globo, não tinha um departamento estruturado no sentido que tem hoje, né? Hoje você vai lá, você vê equipamentos, né? Mão de obra, você tem uma série de trabalhos já experimentados e consagrados em termos de solução. Na época era uma coisa assim bem iniciante ainda. Então uma das minhas tarefas foi desenvolver um setor para a empresa, que era o setor de caracterização de efeitos especiais, que envolve desde de um personagem como o Alto da Compadecida, o Demônio, até você fazer adereços que voltados a efeitos especiais, a cenografia ligada a efeitos especiais. Caramba! Animatrônicos, que é algo que é aqueles bonecos que mexem com controle remoto. Sei. E todo o material ligado às produções da empresa, né? E a gente estava envolvido com tudo, então a gente vai ter que fazer uma réplica de um carro para o carro explodir, a gente fazia a réplica do carro. Tem que fazer um avião, a gente construiu o avião, ou o pedaço do avião, ou do helicóptero. Tá. Uma maquete, a gente produzia a maquete. Mas isso assim, já numa parte madura do trabalho. Numa parte inicial, foi muito difícil, porque assim, não existia uma credibilidade com o trabalho de efeitos especiais dentro da empresa. Entendi. Então você tinha que provar, apesar de ter sido contratado pela TV Globo, quem me contratou foi o RH, mas a TV Globo é como se fosse várias empresas dentro de uma grande empresa, chamada produção. Cada produção tem sua verba própria e sua equipe própria. Eu tinha que provar para eles que o meu trabalho funcionava. Só que eles não queriam dar o aporte financeiro, sem ter a certeza do resultado. Entendi. História do Tostines, né? Por que vende mais? É porque é sempre fresquinho, só que lá era o contrário, não vendia porque ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Então foi um se vira nos 30. Durante uns 2 anos, várias vezes eu tive que ir na porta do estúdio lá pegar tinta, pegar material da montagem do estúdio para conseguir fazer o trabalho e entregar o trabalho para eles. Veio o Alto da Compadecida. Foi uma grande chance porque eu não tinha quem fizesse o trabalho, né? No caso especificamente a caracterização do Demônio, que era o Luiz Melo, o ator, direção do Guel Arraes, e eles conseguiram a verba. E com a verba eu consegui comprar os materiais adequados, contratar a equipe adequada e fazer a produção. E foi um grande sucesso, né? E a partir daquele momento que viram que dava resultado, assim, sendo que o Guel gostou muito do trabalho, foi uma coisa que repercutiu bem, né? Saiu no cinema, inclusive o seriado saiu no cinema, teve uma repercussão muito boa dentro da empresa, aí inverteu a situação, né? Aí tinha uma demanda muito grande e não tinha estrutura. Aí tinha verba, tinha demanda e não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Mas aí foi fácil, daí a questão é trabalho, né? Trabalhar, criamos uma estrutura. Na época tinha pouquíssimos profissionais, quando eu saí de lá a gente tinha mais de 100 profissionais. Nossa! Nós tínhamos atendimento de altíssima qualidade, pessoas que vinham de fora do Brasil, falavam que a gente não deixava nada a desejar. A grande concorrente da Globo, a Televisa, os diretores da Televisa visitaram o nosso setor mexicano, lá do México, a Televisa. Ficaram impressionados com o que nós tínhamos lá. E um dos últimos trabalhos que eu estava implantando era a parte de impressão de 3D, fazer escaneamento, impressão 3D. Nós tínhamos 3 impressoras 3D, uma fresadora 3D
e a gente estava implantando toda a questão de softwares, né? Então, assim, é uma coisa muito sofisticada, o que se fala hoje, né, que é o top de linha da medicina ou do mercado, a gente já implantou isso 5 anos atrás. Caraca, então está bem adiante do tempo. Bem na frente. O que exatamente faz o departamento seu lá, o que você trabalhava? Você estava falando da caracterização do demônio lá do Alto da Compadecida, mas o que mais vocês faziam? Como é que vocês trabalhavam? O departamento ele era o seguinte, ele tem o escopo dele que é fazer efeitos especiais, que é dos efeitos físicos, né, uma chuva, os efeitos climáticos, fog, ou fazer um pirotécnico, que seria uma explosão, uma queima de fogos de artifício, um tiro em corpo, que tem muito novela, né? Arma que atirava, até passando por efeitos mecânicos, que era movimentação de cenário, movimentação de objetos. Ou seja, era uma gama muito grande de atendimento. A mecânica era mais ou menos a seguinte, você tem o texto, você faz a leitura do texto, você identifica no texto o que é efeito, isso é discutido numa reunião com o diretor e com todos os membros, chefes de cada equipe, cenografia, figurino, produção de arte, enfim. E aí você dá uma solução para esta cena, o diretor quer ver de tal forma, aquela cena resolvida, e você tem que dar uma solução para como o diretor queria ver em tela. Ver em tela é o que aparece na televisão. Aí você criava todo um projeto, né, que ia do orçamento, ou seja, a verba, necessidades físicas, necessidades humanas e a solução técnica. E aí, é muito caro produzir um efeito especial? Depende do efeito. Tem efeitos que são caríssimos. Por exemplo, na Teia, teve uma capotagem de caminhões e de ônibus, foi muito caro, é muito complexo, você tem que trabalhar com meses de antecedência. Isso que eu ia perguntar para você, porque geralmente, principalmente em televisão pequena, essas coisas, a gente está acostumado a fazer assim. Você pega, tem lá, o cara fala assim, ó, é tal dia, o coisa que tem que fazer, mas o tal dia sim é amanhã, ou depois do almoço tem que fazer tal coisa. Então é uma loucura. Vocês tinham, como é que é o planejamento disso? Bom, tem as soluções já na prateleira, que eram as soluções que a gente sabia que todo programa utilizava. Então, o grande problema era o seguinte, quando você tinha a Teia, que foi gravado com 1 ano de antecedência e demorou 1 ano para ir ao ar, então a gente teve tempo para poder fazer um trabalho diferenciado. As minisséries são assim. E o último capítulo da novela das 8, que é segredo, texto secreto. Pois é. E a gente descobre na véspera para gravar na sexta-feira antes de ir ao ar no final da noite. Aí se vira nos 30 de novo, né? Caraca! Aí você já tem o perfil do programa, a gente já imagina mais ou menos o que vai acontecer, eles dão várias cartas para você escolher, você se prepara para todas elas. E em 24 horas, uma delas vai ser usada. Caramba! Porque eles não entregam, né? Assim, são coisas que são segredo mesmo, segredo. Então você tem 5 possibilidades. Você se prepara para 5, passa a madrugada, passa o dia trabalhando. E só uma vai ser usada. E só uma vai ser usada. Você não sabe qual. Gente, estou falando com o Cláudio Sampaio aqui, ele que é produtor de efeitos especiais, trabalhou na Globo 17 anos. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, a gente continua o papo com ele aqui, não saia daí. De volta com o nosso Papo Livre, aqui o Cláudio Sampaio comigo aqui, ele que já foi o bambambam do efeito especial na Globo, agora ele está aqui em Indaiatuba, voltou para a terrinha e está com um estúdio aqui na casa dele, quer dizer, hoje também essa coisa da internet está ajudando muito a trabalhar com o House Studio. Com certeza, as novas tecnologias oferecidas hoje, por exemplo, há 10 anos atrás era impossível, não existia uma câmera com qualidade, hoje uma câmera fotográfica barata, você grava em HD, com alta sensibilidade à luz, você pode ter espaços confinados, você tem softwares, né, de edição de altíssima qualidade a preços acessíveis. Então, hoje em dia, ao bem da verdade, a barreira antigamente era a tecnológica. Ou você tinha milhões de dólares para comprar equipamentos e montar um estúdio, ou você não tinha nada, não tinha como produzir. Hoje a barreira é criatividade. Você tem que ter um conhecimento técnico, é evidente que tem que ter, mas assim, financeiramente falando, com um orçamento muito baixo, um computador, que não precisa ser o top de linha, um software de edição, às vezes até gratuito, tem alguns gratuitos, da própria Windows, né? Da Microsoft, e uma câmera boa, fotográfica, que são as melhores por causa de lente, para questão de luz, para poder trabalhar com obturadores, né, da câmera, você consegue fazer grandes produções. Isso, eu tenho uma câmera da empresa que presta consultoria, nós compramos uma Nikon 3200, ela não só é câmera fotográfica, como ela grava em HD
E tem... Grava em HD, vários formatos, várias velocidades de gravação, que isso é importantíssimo. Isso eu já não sabia. Grava, eu trabalho com essa câmera, por acaso eu trabalho com essa mesma câmera. Olha só. E tem as lentes Nikon, que são excelentes. Aí você trabalha com grandes angulares, você trabalha com pele, as lentes são intercambiáveis. Então você tem uma qualidade de cinema com uma câmera de fotográfica que você paga aí R$2.000, R$2.000. É. R$2.000. Nossa, é fantástico. E ainda ela tem entrada independente de áudio. Tem entrada independente de áudio e tem a saída para monitoramento. Se você tiver uma tela Full HD, você monitora numa tela maior do que fica no monitorzinho. Então, coisa. Custo baixíssimo, né? Se for pensar numa câmera. As câmeras da TV Globo, as primeiras câmeras HD da TV Globo, elas custavam na faixa de $150 mil. Nossa Senhora! Você compra hoje uma câmera HD, tudo bem, que não é para você colocar numa grande produtora, né? Como a TV Globo, mas você com R$2.000... Você faz um estrago. HD, Full HD, não é só HD, é Full HD e ainda manda para eles exibirem, porque se fizer um comercial... E existia um certo preconceito numa época, tecnicamente falando, com relação ao equipamento dentro da empresa. Hoje eles absorvem isso com tranquilidade. A objeção é o formato de gravação só, o tipo de arquivo, né? Tem que ter uma compatibilidade para no final você conseguir editar e não ter que transcodificar o arquivo, né? Mas hoje você até a GoPro já é aceita da empresa. Antigamente era proibido usar a GoPro. Hoje, tranquilo, pode usar a GoPro. Aliás, eles fazem direto coisas... tem que destruir a câmera. Muitas vezes tem que usar uma HDzinha. Uma HDzinha é verdade, mas explode. $150 mil não vai dar pra você explodir um troço desse, não. $500 já dá. $500 doleta, o que é numa produção dessa aí? Não é nada. Qual foi o trabalho mais complicado que você pegou para fazer? Olha, o mais complexo, assim, tecnicamente falando, eu acho que foi... Laços de Família, do Manuel Carlos, direção do Ricardo Waddington, que tinha o José Meyer, não lembro o nome do personagem. Ele era um médico cirurgião e fazia cirurgia craniana. Caraca. É um cirurgião, neurocirurgião. O grande problema ali foi o seguinte, o Manuel Carlos entrega o texto muito em cima da hora, que é o jeito dele trabalhar. Ele gosta muito de ver Ibope e escrever conforme ao gosto do público. Ele escreve para a torcida. Ele escreve para a torcida. E o Ricardo Waddington, ele queria mostrar exatamente que ele valoriza muito isso. Essa faceta do Ricardo é bem legal. Quando você faz um trabalho, ele quer mostrar o que foi feito. Então você tinha que fazer uma cirurgia de cérebro em 24 horas. Caraca! E fazíamos. Aí você tinha que produzir desde o molde, a escultura do cérebro, as peles, e tinha cirurgiões reais, de verdade, dando consultoria, explicando os procedimentos, até conhecia algumas coisas, né, de cirurgia. Que coisa! De como funciona desde a abertura da pele, o escalpo, a abertura do escalpo, a remoção do osso, as máquinas eram as mesmas, os atores eram treinados para usar equipamento médico. Caramba! E era de uma veracidade muito grande, e a gente tinha, daí sim, a gente já sabia, neurocirurgia, a gente preparou tudo para a novela que fosse possível ser utilizado nela. Precisava, só a gente preparava e botava para usar. Questão tempo e exigência do diretor. Um outro trabalho que me chamou muito a atenção também é do Ricardo Waddington, foi a Cura, em termos de qualidade de trabalho. Porque era um seriado, era no mais alto, assim, acho que era às 11 da noite, então era com um público mais adulto, e podia ser mais explícito, né, as cenas. Ele queria um ultra-realismo. E a gente conseguiu esse ultra-realismo. Vieram equipes de fora, deram orçamento e nós demos os prazos. Eles todos correram, sobrou para a minha equipe resolver isso, e nós resolvemos. Carambola! Então, se prestar atenção nas cirurgias, nas autópsias, ou que foi feito na cura, as curas manuais, né? É tudo feito pela gente e assim, você passa desapercebido, você não percebe que aquilo é de mentirinha. Então, isso que é o grande retorno que a gente tem, quando o trabalho passa imperceptível. Você não fala, mas isso eu sei como foi feito. Não, você não sabe não. Não sabe não, né? Nem sabe que realmente, até médico legista que viu as fotos do trabalho, que ele estava dando acompanhamento, ele falou, mas essas fotos não, isso aqui é um trabalho nosso, isso aqui não é real não. Não é real. Caramba! Então, isso foi assim, foi uma avaliação, ele avalizou o nosso trabalho, né, em termos de qualidade. Isso foi muito legal. Como é que chama? Esses seriados americanos, tem o CSI New York, eles têm muito esse trabalho de fazer pesquisa e tudo mais, sempre tem um cadáverzão lá em cima da mesa. Tem, sempre. E a gente observa, como é que o cara consegue esse nível de realismo no trabalho deles assim? Olha, tem procedimentos, tem técnicas, mas assim, não é impossível. A gente provou dentro da TV Globo que com custo compatível,
pequeno, com materiais do Brasil, que isso é importante, né, nacional, a gente conseguiu chegar no mesmo nível de qualidade. Que interessante. Você, e desses trabalhos, como é que você foi montando a sua equipe? Como é que você foi montando esse pessoal? Não existe escola, como eu já havia dito, né? Eu tive a oportunidade de correr, me preparar e usar conhecimentos de outras áreas para trabalhar. Então você selecionava as pessoas, quem queria trabalhar, você botava ali para trabalhar junto com você, os que saíam melhor você ia preparando. Agora, é muito do profissional. Tá. Quem quer aprender, tem talento, corre atrás e aprende. Agora, quem está ali em troca de uma diária ou de um salário, vai ficar e vai ser eliminado ao longo do tempo, porque a concorrência é muito forte dentro dessas áreas, né? Tá. E é bom, acho que a concorrência é uma coisa claro. boa. E foi o que possibilitou a gente montar uma equipe com mão de obra que nunca se preparou para isso. E agora, esse trabalho que você está fazendo aqui, até eu sempre comento aqui que eu tenho um conhecido meu, que ele é lá, a mulher dele foi fazer um pós-doc na Holanda e ele sempre trabalhou para grandes produtoras, fazendo gravações. Ele é um cara que conhece muito da área. E aí ele começou a falar, o que eu vou fazer aqui agora? Onde eu vou arrumar emprego, né? E ele começou a fazer o trabalho dele e mandar fazer pela internet. Então ele tem uma clientela hoje que ele falou, no Brasil não tinha essa clientela, coisa muito legal. Como é que você está se preparando para trabalhar nesse sentido? Olha, o meu objetivo hoje é ter produções próprias e preencher um mercado que, por incrível que pareça, ele é muito ainda atraente, que é o mercado de locação de DVD, de locadora, produtos para locadora. Produtos para locadora? É. Então é produzir material para locadora. Eu acho que assim é um nicho que as pessoas não acreditam muito, mas é muito forte. E hoje em dia, pela legislação, as TVs fechadas têm que ter conteúdo nacional. É verdade. E num segundo passo está trabalhando com televisões, né, com redes de televisão fechada, a cabo. Tá. É que hoje também está tendo uma demanda muito grande, né? Está crescendo. E vai aumentar. Vai aumentar. E vai aumentar. Ninguém aguenta horário eleitoral gratuito. Tem que fazer alguma coisa para se distrair, porque aguentar aquelas historinhas todo dia, a mesma história, todo dia conversinha fiada, não dá, não aguenta. E eu tenho visto na TV privada, muito legal, isso assim, olha, você que não quer assistir o horário eleitoral, estão passando tal programa nesse horário. Isso, é ótimo. Muito legal, acho muito bacana isso. Falei, nossa, que legal, os caras estão, olha que sacada, né? Para você que não vai assistir o horário eleitoral, o canal tal está passando tal coisa. E acho que isso é uma coisa, tem algumas seriadas que estão passando brasileiros muito bons, que um deles é o Selton Mello, que é o diretor. Sim, que é hoje ele é diretor. Ele está dirigindo aquele Terapia, se não me engano. Sessão de terapia. Sessão de terapia, que começou, eu ouvi outro documentáriozinho rápido sobre isso, ele começou recebendo material de fora, ele formatou em cima de um esquete que já existia. Sim. E hoje quem produz 100% é a equipe dele. A equipe dele junto com os patrocinadores. Esse é um formato que os canais estrangeiros estão fazendo. Eles pegam formatos já consagrados, o brasileiro faz a adaptação e produz no Brasil. Aquele O Negócio também achei fantástico. Sim. Aquele lá, uma sacada, que são 3 prostitutas que resolvem implantar técnicas de marketing na profissão delas. Gente, eles barbarizam. Você vê, e quem estuda marketing se diverte com aquilo, porque é aquilo mesmo, né? Exatamente. É a aplicação das técnicas e teorias de marketing, levar como é que ele chama lá, o Kotler ao extremo e implementar e dar resultado. Elas ficam, gente, dá certo, gente, isso funciona, e faturam cada vez mais. Então é muito legal. Alguns seriados que eu falei, nossa, olha que coisa, a qualidade da produção brasileira. A qualidade boa. Mas assim, sempre é interessante que você tem que perceber que o roteiro é muito bom. O roteiro é ótimo, o roteiro é ótimo. A produção é excelente, mas assim, a história, o roteiro é muito bom. Bem contadinho, muito bom. É isso que faz o trabalho ser bem feito. A direção tem uma mão ali bem legal. Eu achei que, e como você falou, o roteiro é a linha mestre. Não adianta nada você ter um roteirinho meia boca. E a produção boa, tendo uma boa produção, a coisa deslancha. E você já tem o Selton que vem como ator, vem produções de cinema, e hoje ele está nesse escaninho do mercado que eu acho que é o que vai bombar daqui para frente. É o que vai bombar. Eu tô assim, e minha visão aqui no YouTube é tentar começar alguma coisa do gênero. Nesse sentido. Ainda bem pequeno, bem diminuto, né? Também eu sei trabalhar devagarzinho, mas a gente tem um foco, um objetivo, é lutar para chegar. Alcançar, né, os objetivos. Legal. Cláudio, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Nós temos assunto aqui para mais 2 programas, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade para a gente falar mais. Tá Muito bom? obrigado, agradeço. Obrigado você por estar aqui com a gente. Obrigado você de casa pelo carinho da audiência. Não desligue.
Nós temos mais programa acontecendo aqui no canal 26, a TV Indaiá. Segue a programação. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook. Quer assistir de novo o programa? Quer ver um outro programa que você ainda não assistiu? Tá lá no YouTube, é só digitar lá TV Indaiá, procurar na playlist. Nós estamos ali com todos os programas que já foram ao ar. E sugestões, papolivre@tvindaiá.com.br. Fique com Deus, muita paz. Até o nosso próximo encontro.